Bom, qualquer interrupção aí, vocês avisem, a internet que é razoável, mas eu não tenho a opção B do celular, então, em geral, quando cai, volta. Então, se tiver algum problema, não tenho tido, né, tenho dado aulas normalmente, mas se der alguma queda, esperem que costuma voltar, tá bem? Bom, é um prazer imenso também, assim, estar aqui nessa atividade com vocês. Agradeço o convite do Francis, a oportunidade de estar de novo com o Gelson. Eu conheço já há bastante tempo e é uma alegria de verdade compartilhar esse momento com ele e agradecer a todas as pessoas que se interessaram por estar aqui e pensar esse tema, né? É um tema sobre o qual eu venho trabalhando há um bom tempo, né? Desde, na verdade, meu doutorado, há quase 20 anos, já tinha alguma referência a isso, a questão da filosofia e moral em geral, né? Eu tendo já, desde quando pensei o tema O Eichmann em Jerusalém, né, a obra de Arendt, desde a primeira vez, eu tendo a pensar que ela tem uma relevância para além da circunstância ali, né? Arendt muitas vezes queria fazer parecer, dizendo que era só uma reportagem. Eu acho que o barulho que o livro fez, e eu vou falar um pouco sobre isso também, dá um pouco a dimensão de que se mexeu em coisas importantes aí, né? No modo como a tradição do pensamento moral, tanto filosófico quanto religioso, inclusive, né? A imagem que se tem do mal, né? Eu acho que boa parte da força do livro, para além da relevância do tema, não é? Tem a ver, bom, com parte tem a ver com os problemas que o livro tem, e eu acho que, ou seja, isso dá dinâmica, vigor, interesse, né? E também pelo assunto, que é um assunto, um desafio que ainda é nosso. Acho que essa era a hipótese de Arendt até quando ela faleceu, em 75, né, de que os desafios, ou o que ela chamava lá nas origens do totalitarismo, de os elementos que se cristalizaram na dominação totalitária, não desapareceram com a derrota, né, do nazismo e do stalinismo, que ela considerava ambos como totalitários, né? É uma outra questão. Eu pensei muito mais aqui, assim, pela brevidade, e eu acho legal, assim, né? Até porque eu mesmo, não sei como é que está o Gelson, o Francis e eventualmente outros colegas aí que são docentes, mas eu dou as aulas de 4 horas, que eu dava mesmo 4 horas, agora são 1 hora e meia, assim, estourando, porque eu não aguento mais esse negócio aqui, né? Tem suas virtudes, a gente está aqui de várias partes podendo se encontrar, mas é bastante exaustivo, né? Eu pensei muito mais como uma conversa e como uma espécie de aula, supondo que e aí eu vou ter a oportunidade de conversar com o Gelson e com vocês, então a gente pode eventualmente aprofundar algumas questões a partir do interesse de vocês, né? Já escrevi algumas coisas sobre os temas que eu vou mencionar, noções como banalidade do mal, mal radical, a própria figura do Eichmann, né? Eu escrevi um texto há 15 anos para a revista Transformação, chamado Conceito de Mal Radical, embora tenha 15 anos, é um texto que eu ainda gosto, né? Então, se vocês tiverem interesse, é um texto que pretende ser introdutório ao tema. Eu publiquei há uns 5 anos um texto Banalidade do Mal e Mal Radical, em Arte em Kant, na revista Argumentos, da Federal do Ceará. E no ano passado, mais ou menos um ano, eu publiquei no estado de São Paulo, naquela uma revista virtual, não sei se eles imprimem, para falar a verdade, não sei, o Estado da Arte, publiquei um artigo chamado Eichmann de Arendt. Só para ter uma ideia, e eu estou agora escrevendo, na realidade, em licença, né, para terminar de escrever um livro sobre esse tema, cujo título é justamente Banalidade do Mal. Já estou de contrato assinado com a editora desde dezembro do ano passado, era para entregar em fevereiro, então vocês veem que eu estou atrasado, né? Mas até o final do ano eu termino o livro.
e estou fazendo um estudo que envolve ética, política e também direito, né? Revirando as questões do julgamento mesmo, né? Inclusive tecnicalidades que eu tive de aprender, a propriedade, a imagem do novo tipo de criminoso, que é um inimigo da humanidade, né? Que a Arendt menciona lá em Acho de Jerusalém, hostis, generis humani ou humani generis, né? E as implicações disso para o direito internacional. Então, assim, é o assunto que eu estou trabalhando sem parar desde o final do ano passado, e eu venho tentando terminar esse livro há uns 10 anos, dando disciplinas, né, e discutindo com os estudantes. Então, é uma coisa que, vamos dizer assim, é algo maduro, e aí vocês veem a dificuldade, sem muita resposta, né? Eu acho que é um tema bastante desafiador, mas a hipótese de fundo, como eu disse, e é uma convicção, é de que aí tem algo que provoca, assim, é um texto jornalístico, né, Eichmann, Jerusalém, não é só isso, mas é principalmente isso, mas que provoca certas convicções básicas, certos consensos em torno da noção de mal, de fazer o mal, de o que motiva a fazer o mal, etc. Tá? Então, como eu disse, eu vou pressupor que vocês não conhecem, peço desculpas aos que conhecem mais o assunto, e selecionei alguns pequenos trechos e vou tentar apresentar o tema com alguma coerência e levantar alguns problemas que eu acho que são os mais importantes. Tem um livro que talvez vocês conheçam, que é da Susan Neiman, que é O Mal no Pensamento Moderno. Foi publicado no Brasil pela Difel. Eu não estou com ele aqui, eu estou viajando, até procurei, mas não estou com ele. Mas lá a Susan Neiman, que conhece a obra da Hannah Arendt bem, tem alguns artigos sobre a questão do mal em Arendt. Lá a Arendt é só uma coadjuvante no livro, mas ela diz que Jerusalém é a maior contribuição sobre a questão do mal do século XX. Algo parece, né, hiperbólico, mas para ela, aí nós temos uma novidade. Eu vou tentar apontar para essa direção. E não querendo dizer que a Arendt necessariamente tem a razão ou que apresentou isso da melhor maneira, não se trata disso, mas de pensar que ela trouxe à baila, levantou aí algo que acho que nem ela, quando tocou no tema, imaginava o quanto isso ia ser impactante, como ainda é, né? Bom, eu queria começar... Arendt, em 60, né, ela tinha acabado de escrever A Condição Humana, preparando sobre a Revolução, e envolvida com isso, estava de férias, inclusive, e soube que o Eichmann foi em Buenos Aires, pelo Mossad. Isso foi anunciado no final de maio de 60. Em 62, maio também, Eichmann já estava enforcado. Então, o julgamento começou em abril de 61. Antes disso, né, houve coleta de depoimentos, ele ficou um ano, né, preso até o início do julgamento. E ele foi raptado, né? Eu vou deixar de lado as questões do direito, que não são poucas. Se imaginar agentes secretos de um país sequestrando em outro país um cidadão de outro país, um terceiro, a julgar por um crime cuja lei foi pensada depois por um país que não existia na época. Então, assim, quem conhece um pouco do direito, só aí vê o tamanho do imbróglio do ponto de vista do direito internacional, mesmo com o precedente de Nuremberg, os desafios colocados pelo caso Eichmann tem bastante novidades e importantes, né? Que é isso que eu vou mais deixar de lado. Eu vou focar mais na questão moral e menos na política e na jurídica, tá? O que não impede, claro, que vocês depois levantem questões, né? Eu vou tentar prestar atenção no tempo, mas Francis, Gelson, me chamem a atenção se vocês acharem que estiver passando bom, cansando, né? Aí Arendt escreve para o Jaspers, né, logo em seguida, dizendo que queria acompanhar, que estava pensando
ela escreve assim: estou brincando com a ideia de me oferecer para cobrir como jornalista o julgamento. Aí o Jaspers responde em cima do rastro, assim, no mesmo dia que recebe, dizendo: eu sugiro que não. Eles tinham uma relação muito, uma amizade muito forte, mas também quase paternal, assim, a relação do Jaspers com ela. Ele foi orientador dela, né, da Hannah Arendt. Era uma figura muito importante para a Arendt. E ele dizia: acho que isso, te conhecendo, eu acho que isso não vai dar certo, né? Acho melhor não. E ela teimou e foi, né? A New Yorker, que é uma das revistas importantes dos Estados Unidos, bancou. A Arendt foi, então, em abril, ela ficou um mês em Jerusalém, acompanhando, viu o Eichmann algumas vezes, não acompanhou o julgamento inteiro. Ela voltou em abril, em maio, não, começo de junho de 61, ela já tinha retornado aos Estados Unidos, à Europa e depois aos Estados Unidos. E apenas em fevereiro de 63, ela começa a publicar, ela sai a publicação mesmo, né, em fascículos, em 5 partes, na revista da New Yorker. E em maio de 63, um pouquinho depois dessa publicação na revista, sai o livro, nos Estados Unidos e na Inglaterra, por editoras diferentes. Ela atrasou, claro, por várias razões, e talvez, se vocês viram o filme Hannah Arendt, né, que foca nesses acontecimentos, tem uma das frases que eu mais gosto no filme, é quando a co-editora da New Yorker diz ao editor, esqueci o nome dele agora, que ele não deveria aceitar Arendt como repórter porque os filósofos não cumprem prazos. E eu acho essa frase, eu sempre lembro, ainda mais agora eu estou atrasando o livro para edições 70, né? E eu sempre lembro disso. Ela levou 2 anos para entregar essa reportagem. Bom, dito isso, Bom, Arendt dizia, nessas cartas iniciais, quando ela soube, né, da prisão do Eichmann, e dizia que queria acompanhar, ela dizia: eu quero acompanhar porque quero ver um deles de frente, né? E ela foi presa em campos de internamento, fugiu como apátrida, né? E claro, não foi presa em campos de extermínio, mas teve sua vida desde 33 em diante, até o final da guerra, revirada, né, pelo nazismo. Foi presa em 33 e em 41 foi detida no campo de internamento, né, de Goos, né, na França, né? E dizia que queria vê-lo e que ele seria um dos mais inteligentes do bando. Essa é a expressão dela na carta, né? Relatos do descompasso a expectativa em torno do que era o Eichmann, do quanto os jornalistas se surpreenderam quando encontraram aquela figura na gaiola de vidro, né, na capa de Eichmann Jerusalém, né, aquela foto emblemática dele numa cabine à prova de balas, não sei se vocês conseguem ver, né, mas aqui assim dá para... Né? E veja, não foi só a Arendt, muita gente chegou e relatou: bom, cadê o monstro? Tem braços, tem pernas, tem cabelo, as orelhas não são maiores do que as nossas, cadê o monstro? Né? Então, é o jeito cordial, até subserviente, ele se dirigia aos juízes, cordato, tudo isso não batia com a expectativa de encontrar um vilão que colaborou para um dos crimes mais espantosos que a gente pode recordar, né? E aí começa, né, assim, a imagem do que Arendt, do que é a sua reportagem. Ela, logo na primeira carta, em 61, que ela escreve para o Jaspers e no mesmo dia também para o seu companheiro, o Heinrich Blücher, ela diz a mesma coisa. Ela diz: olha, ele é parece um fantasma em vez de um demônio e um palhaço, porque ele se expressa de um jeito completamente confuso, atropela as palavras, diz o que não queria dizer,
e recorre a clichês que ele traz lá da retórica burocrática, né? E no contexto do julgamento fica completamente deslocado e, inclusive, cômico. Os depoimentos dele, ao longo de 60 até 61, né, que ela pôde ler, ela e os jornalistas presentes, ela diz que riu várias vezes às gargalhadas e que ele era muito mais um palhaço do que um monstro, né? Isso dito lá em Eichmann, Jerusalém. Né? E aí começam as confusões. Então, por que eu digo confusão? Eichmann, Jerusalém foi o livro sobre o qual mais se escreveu no mundo na década de 60. Ele foi publicado em 63. Em 67, já um pesquisador publicou um livro de 300 páginas só com uma bibliografia sobre Eichmann, Jerusalém, né? Cujo título era A Controvérsia. E para vocês terem uma ideia, então o que era controvérsia? Aí que eu vou tentar ser mais breve, porque se eu for contar a história assim, né, por extenso, a gente vai longe demais. Mas a história por si mesma tem interesse, né? A Arendt tenta ser uma jornalista, eu acho que ler Eichmann, Jerusalém é um pouco ver o quanto ela revirou documentos, depoimentos, várias fontes e tal, mas o livro se tornou conhecido não só porque a Arendt já era muito conhecida, mas porque houve controvérsia em torno de alguns pontos. Com vários, eu chamaria a atenção para dois, né? Um deles é justamente a caracterização que ela faz do Eichmann, né? Não como um monstruoso, mas como um burocrata que incapaz de reflexão, que, bom, era muito astuto, inteligente do ponto de vista do cálculo, da operação, né, do que ele tinha de fazer, mas incapaz de julgar, né, de avaliar a dimensão e o significado daquilo que ele estava colaborando para perpetrar, né? No caso, o Eichmann, ele era responsável ele era responsável pelo Departamento de Assuntos Judeus desde 37, mas foi a partir de 42 que ele, de fato, assumiu um protagonismo na organização das deportações, né? Antes disso, ele cuidava da imigração, da concentração, né? Mas principalmente da imigração. E depois ele cuidou da deportação para os campos de extermínio, né? E a outra questão importante, eu falei que ia destacar duas, vou destacar três, né? Duas que eu não vou falar muito sobre, e uma terceira que é justamente o tema da nossa conversa aqui. A segunda questão foi a indicação. A Arendt chamou a atenção para o quanto os conselhos judaicos cooperaram com os nazistas, oferecendo listas, tentando negociar, tentando amenizar, mas no fim das contas acabaram por colaborar com os nazistas, oferecendo endereços, oferecendo, né, ajudando nos guetos, constituindo uma polícia dos guetos e por aí vai, né? Esta foi certamente a questão inicialmente que mais repercutiu. Antes mesmo de Arendt terminar de publicar a série de 5 artigos, ela já recebeu uma carta do Procurador-Geral de Israel, que era amigo dela. Me escapou o nome dele aqui agora, depois eu lembro. Pinchas Rosen, né? E dizendo basicamente o seguinte: nós vamos. Ela tinha no ano anterior escrito um artigo no Festschrift em homenagem a ele, né? E ele manda uma carta para ela dizendo assim: pelo que você diz sobre os conselhos judaicos, nós vamos fazer uma campanha contra você e contra seu livro. E ela responde, ela estava na Europa, numa homenagem ao Jaspers, diz: fique à vontade. Ele pede para ela mudar, para não publicar o livro, e ela diz: fique à vontade para fazer a campanha de vocês. A coisa ganha uma dimensão espantosa. Qual era a observação de Arendt? De que
a liderança judaica colaborou com os nazistas organizando, ajudando a organizar. Em vez de dizer fujam, como fizeram na Dinamarca, como fizeram em grande medida na Itália, bom, não fizeram isso, né? E facilitaram a vida dos nazistas, é isso que ela quis dizer. Se fosse a coisa mais caótica, eles teriam mais dificuldade de alcançar o que alcançaram. Essa é a tese que mais incomodava. Porque que havia colaboração dos conselhos, isso já era documentado, embora fosse um assunto meio... Agora, dizer que isso foi decisivo para morrer, a quantidade de pessoas que morreu, isso aqui, na verdade, incomodou Israel. A Arendt teve seus livros banidos de Israel, ela mesma não voltou mais a Israel depois desse acontecimento, e apenas em 90 e poucos seus livros começaram a ser publicados, né? O terceiro assunto, então, o primeiro, a caracterização do Eichmann, não como um monstruoso, mas como um palhaço, um burocrata, um funcionário. Essa questão dos conselhos, que depois, no fim, acabou sendo menos polêmica, ou seja, porque no fim ela apresentava algo que era documentado, o problema era o modo como ela apresentou. E, por fim, a noção de banalidade do mal. E aí eu começo mais especificamente falar sobre isso. Agora que eu vi que eu já falei um montão e falei quase nada disso, então eu vou tentar acelerar. Eu digo para os meus estudantes assim, nunca façam isso. Colocar no subtítulo um negócio sobre o que você nunca vai falar no texto. Como é que você coloca como subtítulo de sua obra algo que você só menciona uma vez no final de um parágrafo no livro inteiro? Que é a expressão banalidade do mal. Isso, eu também acho que a Arendt não escolheu a melhor palavra. Em Origem do Totalitarismo, ela falava de superficialidade, né? Desarraigamento, de mal extremo, né? E aqui ela fala de banalidade. Em alemão, em inglês, em português, em espanhol, essa palavra tem mais ou menos o mesmo sentido. De algo trivial, desimportante. Não é? Se vocês olharem no dicionário nosso, em inglês também, em alemão também. E ela não queria dizer algo trivial, mas queria dizer de algo desarraigado, algo sem profundidade. Né? E aí depois eu falo um pouco mais sobre isso, comparando mal radical e banalidade do mal, que eu acho que é uma das comparações mais iluminadoras para entender que tipo de relevância isso pode ter para a filosofia moral contemporaneamente. Mas antes de ir para aí, talvez a palavra não seja a melhor, banalidade do mal, tanto que até hoje, se vocês lerem jornal, vocês vão ver que essa expressão é frequentemente... se você colocar no Google, vocês vão se assustar com o quanto essa expressão é citada em português, nos jornais aí, no Brasil afora, e mundo afora. E, em geral, fala-se da banalidade do mal como um mal se tornando cada vez mais comum, mais espraiado, não é? E não é disso, não é a isto que Arendt se refere. Né? E então eu já diria que o texto, o modo como o conceito aparece no livro não ajuda. E eu acho que ela reconhece isso porque em cursos que ela deu desde então, em 64 até 75, Arendt se esforça por conferir mais clareza ao conceito. Também no pós-fácil, no pós-escrito, na verdade, que chama. Ela escreveu a segunda edição de Eichmann Jerusalém já em 64. O livro esgotou em poucos meses, uma tiragem espantosa, não me lembro mais agora, mas sei lá, acho que foi uns 20 mil a primeira tiragem, e esgotou em poucos meses, e ela já lançou uma edição revisada no ano seguinte, menos de um ano depois. Dito isso, então, veja, onde é que aparece a banalidade do mal? Como eu disse, no subtítulo, e em um parágrafo, no final, deixa eu pegar o livro aqui, quando ela, no último capítulo, isso, passa, a pessoa que pegava o livro, assim, olha, Eichmann Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, e até a página 300 e tantas, sem entender que raio, 274 na nossa edição, que coisa seria essa? E aí a pessoa chega na 374 e tem assim, olha, depois eu explico o contexto, né? Foi como se naqueles últimos minutos estivesse resumindo a lição
que este longo curso de maldade humana nos ensinou. A lição da temível banalidade do mal que desafia as palavras e os pensamentos. Acabou. Só está no subtítulo e nessa frase aqui, que, se vocês me permitem, não diz nada com nada, né? Claro, ela está descrevendo aqui algo que para ela era importante no caráter de Eichmann. Ela dizia que ele era incapaz de pensar, no sentido de ser incapaz de pensar do ponto de vista de qualquer outra pessoa. No caso do julgamento, ele dizia para os judeus que eram suas vítimas: eu não devia estar sendo condenado, mas premiado porque eu obedeci até o fim. Quando me mandaram parar com as deportações, eu não parei, porque eu sabia que não era o que Hitler queria. Então, eu deveria ser louvo, ou seja, morreram mais judeus porque ele não parou. E ele dizia: eu devia estar sendo premiado e não julgado. Ela dizia: ele era, como diziam os estudantes hoje, os mais jovens, assim, era um sem noção. Em vários momentos, ele deu a ver isso no julgamento. E ela menciona a banalidade do mal quando ela diz: bom, ele recorria a clichês para tudo, ele não sabia se expressar se não fosse recorrendo ao que ele chamava de Amtssprache, né? Uma linguagem burocrática, ou na tradução brasileira, que eu acho feliz, eles traduzem por oficialês. Não tem uma palavra para isso, seria de escritório, né? A linguagem burocrática, né? Amtssprache. E ele, então, ela diz assim, ela fala da banalidade do mal no momento em que ele é enforcado. E aí ele é levado para o cadafalso, oferece para ele colocar, né, não sei o nome daquilo, mas algo que cobrisse o rosto. Ele diz: não precisa. Toma num gole meia garrafa de vinho e pergunta para ele se ele tem alguma coisa a dizer. Ele diz: tenho. Aí ele diz: viva a Alemanha, viva a Argentina, onde ele morou 10 anos, né? Viva a Áustria, jamais as esquecerei. E ele diz assim: pessoal, dentro de pouco tempo nós vamos nos encontrar de novo. Mas ele tinha dito 3 minutos antes que não acreditava em vida após a morte. E aí Arendt diz: ele esqueceu que o defunto era ele e só sabia falar a retórica fúnebre, né, dos discursos que as pessoas falam quando as pessoas morrem, mas não é o morto que fala. E outra coisa, para dizer em breve nos encontraremos ou jamais as esquecerei, você tem de acreditar na vida após a morte, etc. Mas aí a coisa fica desse jeito. Deixa eu olhar aqui, eu anotei uma página aqui, eu vou começar a terminar, mas ainda vai levar um tempinho, mas eu não vou prolongar demais. Deixa eu ver se eu acho aqui. 310. Na página 310, já no pós-escrito, que ela escreveu, né, depois de ter recebido enxurrada de críticas, ela foca o pós-escrito nas questões jurídicas, que eram as menos polêmicas, eram controversas do ponto de vista, né, de levantar a discussão, mas não eram polêmicas propriamente, né, as posições dela. Mas ela fala que, olha, posso também imaginar muito bem, na página 310 da edição brasileira, né, que uma controvérsia autêntica poderia ter surgido do subtítulo do livro, pois quando falo da banalidade do mal, falo num nível estritamente factual, apontando um fenômeno que nos encarou de frente no julgamento. Eichmann não era nenhum Iago, nenhum Macbeth, e nada estaria mais distante de sua mente do que a determinação de Ricardo III de se provar um vilão. A não ser por sua extraordinária aplicação, dedicação em obter progressos pessoais, ele não tinha nenhuma motivação. E essa dedicação, a aplicação por si mesma, não era de forma alguma criminosa. Ele certamente nunca teria matado o seu superior para ficar com seu posto. Para falarmos em termos coloquiais, Eichmann simplesmente nunca percebeu o que estava fazendo. Foi precisamente essa falta de imaginação, ou seja, ele disse que era incapaz de pensar, incapaz de julgar, e agora diz que não tem imaginação, que lhe permitiu sentar mesa a fio na frente do judeu alemão que conduziu o interrogatório da polícia, abrindo seu coração para aquele homem, explicando insistentemente como ele conseguira chegar
só a patente de tenente-coronel na SS e que não fora falha sua. Ou seja, que ele tinha feito todo o possível para ser promovido. Ele não era burro, foi pura ou seja, ele sabia o que ele fez, não é disso que ela está dizendo. Ele não sabia era julgar a dimensão e o significado daquilo para além do contexto operacional, né, do cumprimento de uma tarefa, num contexto muito específico, que era o do nazismo. Ele não era burro, pura irreflexão, algo de maneira alguma idêntica à burrice, que o predispôs a se tornar um dos grandes criminosos desta época. E se isso é banal, entre aspas, ela coloca aí, né? E até engraçado, se nem com a maior boa vontade do mundo se pode extrair qualquer profundidade diabólico-demoníaca de Eichmann, isto está longe de se chamar um lugar comum. Isso aqui é muito, muito interessante, porque ela, de algum modo, em um parágrafo, sumariza as dificuldades que ela coloca para o problema que ela mesma examina. Não é? E é aí que eu vou um pouco... Eu tinha separado algumas outras coisas, mas eu vou só indicar para vocês. Veja, no final de Origem do Totalitarismo, eu não estou com o livro aqui, mas no finalzinho mesmo, as 2 últimas 3 páginas, Arendt diz assim, olha, os campos de extermínio representam um mal absoluto, extremo, um mal radical. E ela utiliza, e menciona aí o Kant, num contexto um tanto exótico, porque o Kant não fala de radical nesse sentido de absoluto ou de extremo, mas radical no sentido de enraizado. Mesmo o pecadinho é um mal radical, porque ele estaria enraizado nas nossas inclinações. E para o Kant, pelo menos lá na religião, nos limites da simples razão, onde aparece o conceito de mal radical, mal mais bem definido, todos os males de que somos capazes, dos menorzinhos aos piores, podem ser explicados a partir dessa motivação arraigada. Todo mal é um mal interessado. Não existe uma maldade desinteressada, não existe querer o mal pelo mal. Isso seria diabólico, diz o Kant textualmente lá na religião, nos limites da simples razão. Né? Então, nós queremos o mal, nós fazemos o mal não por querer o mal ou denegar a lei moral, mas porque queremos abrir uma exceção na lei para poder obter alguma vantagem circunstancial. Ou reiterada, no caso dos casos mais graves. Né? Então, o que é importante nessa concepção do mal, seja como pecado na tradição religiosa, seja como mal radical na filosofia moral, é essa noção de que nós cometemos o mal quando caímos em tentação. Quando somos, então, quando a força de atração das nossas inclinações prevalece sobre o nosso respeito pela lei moral, pelo nosso sentimento de dever ou pelo respeito pela lei moral. Eu estou amontoando um monte de coisas aqui, mas como não é, a ideia não é, por exemplo, explorar isso exegeticamente em Kant, né? Eu estou me permitindo apresentar assim, né? Qualquer coisa a gente pode esclarecer. Por que eu menciono isso? Porque, para Arendt, o mal de que Eichmann foi protagonista não tem lugar na filosofia moral, nem do Kant, nem de qualquer outro. Né? Porque se nós encontramos em Sade o fenômeno que ele examina e que acaba ganhando o nome de sadismo, o Nietzsche falando do mal pelo mal e da crueldade ser uma festa, não é, Gelson, na genealogia, ou seja, a ideia de que do prazer com o sofrimento alheio, em suma, a crueldade é uma festa, a crueldade é uma das prerrogativas do domínio, de quem está em posição de domínio. Essa questão que aparece aqui, para ela, é decisiva e é nova. Né? A de alguém que é um mero vetor para quem alguém cujos defeitos não são limites de seus atos. Porque, veja, um mal arraigado, por exemplo, imagine uma figura sádica. Ou seja, essa figura é capaz de muita coisa terrível, mas ela, de certo modo, está limitada por esses afetos que orientam sua conduta. Um sádico é, em grande medida, previsível, e, em grande medida, o horizonte da sua maldade é o horizonte da sua potência pessoal. Ou se ele forma um bando, ou se ele, em suma, isso é limitado. Não é? Iago se põe a perder
precisamente porque não consegue não odiar Otelo, ou invejá-lo, e etc. Né? Esse é o horizonte da sua potência, mas também o seu limite, né? A sua determinação. O mal individual, pessoal, subjetivo, na medida em que é arraigado, mesmo que seja o sadismo, a inveja, ou, né, o prazer com a crueldade, etc., ainda é limitado pelo horizonte de uma subjetividade, de uma personalidade. Né? O que o Eichmann é, para a área, é uma não pessoa. É alguém que decidiu não ser ninguém. É alguém que decidiu colocar a sua potência de forma neutra a serviço de uma força outra, que o atravessa e se fortalece quando o atravessa, como um vetor. Né? Ele se anula porque para ele a virtude por excelência, a obediência. Mas a obediência é uma virtude vazia. Assim como o imperativo categórico, não é? Se você diz que a virtude por excelência é a obediência, o conteúdo da sua virtude é determinado por quem te comanda. Não é verdade? Então, nesse sentido que eu estou dizendo que é vazia, né? Bom, e ela diz assim, olha, assim como isso na página 167 de Arte de Jerusalém, assim como a lei de países civilizados pressupõe que a voz da consciência de todo mundo dita não matarás, mesmo que o desejo e os pendores do homem natural sejam às vezes assassinos, assim a lei da terra de Hitler ditava a consciência de todos, matarás. Embora os organizadores dos massacres soubessem muito bem que o assassinato era contra os desejos e os pendores normais da maioria das pessoas. Ela fala disso já em As Origens do Totalitarismo, no capítulo sobre as massas, quando ela fala da organização do Himmler. O Himmler sabia que ele não vivia uma nação de assassinos. Então, para engajar as pessoas em assassinato, ele precisava criar toda uma estrutura de desresponsabilização, né, sistematicamente organizada, em uma condição em que as pessoas estavam desesperadas pelo desemprego, pela crise, pela guerra e tal. No terceiro Reich, diz Arendt, o mal perdera a qualidade pela qual a maior parte das pessoas o reconhecem, a qualidade da tentação. Essa é uma das contribuições que eu acho importantes para pensar. Veja, há uma unanimidade curiosa, vocês que se interessam por filosofia sabem que tem pouca coisa na filosofia em que os filósofos concordam no longo prazo, no curto prazo, não é? E é curiosa essa convergência em torno da ideia do mal como falta, como carência, como fraqueza, como privação, como não ser, do ponto de vista ontológico, né? E também essa convicção de que as pessoas são boas e que fazem maldades porque cedem às suas apetições. Se elas não caírem em tentação, elas serão necessariamente boas. Então, o que é o mal? É se deixar levar numa direção ou outra que não aquela que é da lei moral ou dos mandamentos e por aí vai. Ela diz, não, no nazismo a coisa se inverteu. Não só o não matarás virou matarás. As pessoas foram, muitos alemães, muitos nazistas, provavelmente a esmagadora maioria deles deve ter sido tentada a não matar, a não roubar, a não deixar seus vizinhos serem levados e tirar proveito disso. Mas eles deixaram. Por quê? Se tornaram cúmplices disso. Por quê? Porque eles aprenderam a resistir à tentação. A tentação no nazismo era justamente fazer o bem, ser solidário, não é? Não se aproveitar do extermínio do seu vizinho, não é? E veja que isso tem impacto nesse espantoso consenso na história da filosofia moral, que é em torno do mal como falta, como carência, como fraqueza, como algo não substantivo, mas que tem a ver com a precariedade da nossa existência, com a precariedade da nossa condição, da nossa força de vontade, da nossa fé, né, do nosso senso de dever e por aí vai. Então, Arendt, na noção de banalidade do mal, o que ela quer dizer é banal para ela. A metáfora que ela utiliza é justamente... o Jair está apresentando aí o livro do Goldhagen, né?
Daniel Goldhagen. Esse aí é outro livro que gerou outra polêmica, os carrascos voluntários de Hitler, né? Ele contesta a hipótese de Arendt, né? Sempre foi vamos longe, mas o que ela dizia? Veja, essas pessoas se deixaram levar. Veja, decidir se deixar levar ainda é uma decisão. Eu acho que é o que ela responderia ao Goldhagen, dando razão a ele, por exemplo. Dizendo, sim, eles eram voluntários, pessoas que decidiram não ser ninguém. Tem que fazer um esforço para isso, porque a realidade sempre demanda da gente que a gente se posicione, que a gente faça escolhas, julgue, avalie. Para você ser um ninguém, como Eichmann decidiu ser, uma não pessoa, um trabalho reiterado, constante e voluntário em grande medida, o que, claro, dá uma dimensão paradoxal a tudo isso, né? É como que uma não pessoa toma a decisão de ser uma não pessoa e se anular e se colocar a serviço. Ou seja, tem decisões que são tomadas aí, né? E é por isso que ela diz, o Eichmann, não sei se vocês sabem, mencionou Kant em seu depoimento. E o pior, ele dizia que ele se inspirava em Kant. E Arendt menciona isso lá no início do capítulo 8º, eu tinha selecionado para ler, mas já estou falando demais, vou acelerar um pouco, para tentar indicar o que eu acho que na noção de banalidade do mal é relevante para além daquele contexto específico. Porque, veja, se o Sade, por exemplo, traz a ideia do sadismo, olha, Tomás de Aquino e Tertuliano, como bem lembra o Nietzsche na primeira dissertação da Genealogia da Moral, colocava entre os prazeres dos redimidos no paraíso, contemplar o sofrimento dos desgraçados no inferno. Olha, se isso não é sadismo como prêmio para beatitude, eu não sei o que isso é. Não é? Então, até Tomás de Aquino, o sadismo está entre os prazeres legítimos dos redimidos, como chama a atenção Nietzsche, né? Mesmo, e outros chamam a atenção para a ideia do mal pelo mal, ou seja, personagens que a gente não pode ignorar como possíveis, embora talvez não sejam tão frequentes, senão o mundo seria pior do que é, mas pessoas que cometem o mal, como um aluno meu que acabou de defender o doutorado, quando estava na graduação, ele fez o doutorado comigo, agora há 3 meses terminou, sobre esse tema da banalidade do mal. E na graduação dele, que ele foi meu aluno também, ele me chamou a atenção para o Coringa, daquele filme do Batman, que dizia que colocava fogo na parte dele do dinheiro e dizia: dinamite e gasolina é barato. É por isso que a polícia pega vocês, porque vocês são previsíveis, vocês gostam de dinheiro. Eu não, eu sou um agente do caos. Eu sou capaz de fazer mal a mim mesmo para promover o caos. Ora, talvez essas figuras sejam raras, mas talvez a gente não devesse se permitir imaginar que elas não sejam possíveis, né? E é bom nem pensar em nomes contemporâneos, porque a gente acha, né? Então, veja, até muito recentemente, Nero era alguém que caiu em tentação. Entende o que eu quero dizer? Até Sade, o cristão podia ter prazer em arquibancada do céu, olhando o outro ser espetado no inferno, e isso está tudo ok. Até Nietzsche, e Dostoiévski já falava também, mas assim, você não tinha imagem de alguém que faria aquilo que o Kant chama de diabólico, alguém que deliberadamente atua, inclusive em prejuízo próprio, para promover o mal. Isso era inimaginável, era diabólico, como o Kant chama. E eu acho que Arendt, como Sade, como Nietzsche, Dostoiévski, acrescenta um outro elemento, um outro ingrediente. Uma maldade desarraigada. Uma maldade que não tem a ver com proveito proporcional. Porque o Eichmann dizia, eu era um cidadão respeitador das leis. Isso ninguém pode negar. Eu respeitava as leis do meu país, e as leis do meu país coincidiam com a vontade do Führer. E havia, inclusive, juristas que escreveram numerosos livros falando do princípio do Führer, né, da fundação da legitimidade das leis, ou dos decretos, ou
né, dos comandos, na vontade do líder. Né? Não importa a Constituição. Se o Hitler quer uma coisa hoje e ele quer outra completamente diferente amanhã, as duas coisas são legítimas nos momentos em que elas se dão. Né? E ele dizia, eu obedeci à lei que valia no meu país. Né? Isso tem problemas, claro, de ordem jurídica, várias, mas permaneçamos no campo da moral. Eu acho que a potência do conceito de moralidade do mal, com todos os problemas lá do contexto em que ela surge, como eu disse, em Eichmann, Jerusalém, isso surge da maneira menos recomendável, né? No subtítulo e na última linha do último capítulo. E depois, num parágrafo pós-escrito, em que ela já contextualiza, ou seja, a banalidade do mal tem a ver com um indivíduo que, justamente por não ser alguém que se orienta pelos seus vícios, ou seja, a pessoa anula suas virtudes e seus vícios e se põe a serviço de algo, né? A banalidade do mal tem a ver com essa uma imagem que o Jaspers usa numa carta a ela em 46, em que o Jaspers diz assim para ela, olha, a gente tem que ter cuidado para não falar do demoníaco, do inaudito, quando a gente fala de Hitler. Porque bactérias podem destruir nações inteiras, mas não deixam de ser bactérias. O Brecht dizia algo parecido, né? Eu posso dizer, já vou concluir, 3 minutinhos. O Brecht dizia assim, ó, eu mencionei isso, se vocês tiverem curiosidade, no texto lá no Estadão, que se vocês colocarem o Eichmann de Arendt, tá aí na internet, é fácil, né? E lá está mais, né, por extenso, por assim dizer. E o Brecht dizia, os grandes criminosos políticos têm de ser expostos de todos os modos e especialmente ridículo. Porque eles são, acima de tudo, não grandes criminosos políticos, mas os realizadores de grandes crimes políticos, o que não é a mesma coisa, de modo nenhum. Se Hitler fracassasse, ou o fato de ele ter fracassado, não significa que ele era um idiota, assim como se ele tivesse sido bem-sucedido, não significaria que ele era uma grande pessoa. A magnitude desses indivíduos não altera pelo sucesso ou pelo fracasso. Né? E o Jaspers dizia, e a Arendt recorre a uma imagem parecida lá em Origem do Totalitarismo. Ela diz, esse mal é absoluto porque ele pode devastar o mundo inteiro como um fungo sob a superfície. Justamente porque ele não tem raiz, ele desliza mais fácil. Ou seja, justamente porque, veja alguém, por exemplo, um antissemita, moderado, se é que se pode dizer isso, lá no Entre Guerras, né? E alguém que então diz, bom, eu quero que os judeus sejam cidadãos de segunda classe. Aí põe fogo nos judeus. Aí, não, peraí, né? Eu defendo que os judeus sejam cidadãos de segunda classe, ou sejam expulsos da Alemanha, mas não exterminados. Esses indivíduos não foram os que estavam na linha de frente, né? Nem os antissemitas empedernidos. A grande massa de pessoas é justamente aquelas que se colocou a serviço de algo por oportunismo, por não pensar sobre, por achar justificado num contexto de crise aceitar qualquer tipo de emprego, e por aí vai. Não é? Não é? Então, eu acho que, deixa eu olhar aqui só nas coisinhas que eu anotei, eu vou deixar de lado outras coisas, mas eu acho importante isso. Quem era o Eichmann para a Arendt? E aí, bom, por que ele é o personagem da banalidade do mal? Porque para ela, não foram os vícios do Eichmann que o mobilizaram a fazer o que ele fez. E, claro, em grande medida, aquilo que ele considerava virtude, a obediência. E por que ele reclama a companhia do Kant? Coitado do Kant, como diz Arendt lá no capítulo 8º, ela diz, bom, ele não entendeu nada, né? A ideia de autonomia, de dar a si mesmo sua própria lei, etc. E tem mais coisas. Depois, lendo as transcrições dos depoimentos dele, ele fala de Kant várias vezes, diz que leu a Crítica da Razão Prática. Aí o interrogador pergunta para ele o que é o imperativo categórico. Ele dá uma formulação de improviso muito próxima
do texto do Kant, em suma, ela diz, qual o problema aí? O que ele dizia que seguia a versão de Kant para o homem comum. A versão do Kant para o homem comum só sobra a obediência. Não tem nada a ver com autonomia. E é por isso que ela conclui, um dos primeiros textos que ela escreve depois de Eichmann em Jerusalém, está no livro Responsabilidade de Julgamento, e está em outro, foi publicado 2 vezes no Brasil, não me lembro mais onde, no texto Responsabilidade Pessoal sobre a Ditadura, eu termino por aí, ela diz assim, deixa eu achar aqui. Ora, deixa eu ver. Ela diz assim, obedecer é apoiar. É isso que o Eichmann não entendeu. Obedecer é apoiar. O problema é que você diz assim, olha, eu só obedeci, só cumpri ordens, a decisão de se colocar a serviço é sua. Então, obedecer é sempre consentir e apoiar. E ela diz, por isso, a pergunta, é o último parágrafo desse texto de 64, Responsabilidade Pessoal sobre a Ditadura. A pergunta endereçada àqueles que participaram e obedeceram a ordens nunca deveria ser por que vocês obedeceram, mas porque vocês apoiaram. Essa troca de palavras não é irrelevante para aqueles que conhecem a estranha e poderosa influência que simples palavras têm sobre a mente das pessoas que são, em primeiro lugar, animais falantes. Eu estou lendo aqui, né? Muito seria ganho se pudéssemos eliminar essa perniciosa palavra obediência do nosso vocabulário moral e político. Ela diz assim, Eichmann não entendeu nada de Kant, mas essa coisa de uma glorificação do dever como virtude por excelência cheira mal. Ou, para dizer como Nietzsche, o imperativo categórico cheira a sangue. Mas aí talvez fosse exagerado com as pretensões do Kant. Mas certamente essa noção de que o dever é a virtude por excelência é algo de que Eichmann se apropriou e não é invenção dele. Né? Não é invenção dele. Essa ideia de que você está justificado na medida em que você obedece, na medida em que você segue o que está valendo. Né? E a gente sabe isso que o Kant defende, mas, claro, ela dizia, não foi Eichmann que inventou isso, e isso é muito comum na Alemanha, dizia ela depois, né? Embora não seja um problema só alemão. Acho que é isso, deixei um monte de coisa que eu tinha planejado para trás, mas a ideia é levantar uma série de questões e fiquem inteiramente à vontade, o Gelson aí pode ajudar a provocar, mas também curiosidades, eventualmente coisas que, mesmo factuais, né? Se eventualmente eu souber, eu posso esclarecer. É isso. Obrigado por muito do tempo, Francis, desculpe. Imagina, temos 1 minuto, mas tô brincando. Obrigado, Adriano. Foi muito legal, assim, e a gente acho que pode passar uns minutinhos, pelo menos aqui, a gente não quer alongar muito, mas para alguns comentários. E primeiro eu queria te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite aí, né? Dizer que o Francis não disse no início, mas ele está estudando justamente Hannah Arendt. O Francis tem uma experiência também grande de estudos das instituições, vamos dizer assim, né, de como as instituições funcionam e como esse problema do mal, né, de alguma forma, né, Francis está envolvido nisso. Então, a gente está nesse momento tentando justamente entender melhor o pensamento da Hannah Arendt no ponto de vista desse nosso cenário. Então, obrigado pelas palavras, muito didático também, Adriano, obrigado também por isso, e ao mesmo tempo é impressionante falar coisas tão profundas e sérias e, né, com palavras também bem contidas, então não deixa de ser interessante isso, né? Então, obrigado também por isso. Eu queria fazer 3 comentários, na verdade, não é bem uma pergunta, enfim, fique depois à vontade se você quiser comentar alguma coisa. O primeiro, eu sempre entendi esse enigma do título, na verdade, que você disse aqui do subtítulo e da última palavra, como uma espécie de coisa assim. Parece que, de fato, não é um livro de filosofia que precisasse esmiuçar conceitos e começar, como a gente começa classicamente, um livro de filosofia, descrevendo um conceito,
Mas como se tratava mesmo de um texto que tinha um apelo jornalístico em primeiro lugar, então é como se, aliás, ela usa a palavra curso, né? Quer dizer, eu estou, na verdade, mostrando como se deu o fato, né? É mais um relato experimental de alguma coisa que, ao ler aquilo tudo, a gente vai entender no fim o que é o tal conceito, sem que fosse necessário descrever, né? Então, não sei se eu sempre entendi errado, mas talvez isso me ajudou durante muito tempo a entender justamente o que é no fim isso. Cara, para você entender isso aqui, olha para o mundo, entendeu? Olha para as pessoas que te cercam, para os que estão no poder, para os que apoiam esse e obedecem esse que está no poder. Aí você entende o que é a banalidade do mal, quer dizer, antes de você conceitualizar no sentido abstrato a coisa, né? Então isso me parece que torna ainda mais grandioso, assim, né, o conceito e mais grandioso ainda o livro da Hannah Arendt que a gente tá discutindo aqui, né. Uma outra coisa que sempre me chama atenção enfim, nessa questão, assim, né, tem a ver com isso que você colocou aqui já desde o início, né, o que motiva alguém a fazer o mal, né, em outras palavras, o que motivou um cara como Eichmann, ou enfim, os apoiadores do Hitler a fazerem o que fizeram, né, e a gente sabe que tem um cenário muito parecido, assim, com, primeiro, um certo esvaziamento. Veja, esse mesmo que tem saudade da obediência é o mesmo que vive um problema que é justamente a ausência da referência, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na marca nihilista que essa cultura alemã está tendo e que vários autores descreveram, né? Esse nihilismo exacerbado que esvaziou tudo e que se voltou contra a própria civilização, ele, de alguma forma, se a gente olhar para o Brasil contemporâneo, para o mundo contemporâneo, também, de alguma forma, tem aí essa pólvora, né? A pólvora está espalhada, vez ou outra, essas faíscas, né, e o incêndio começa, porque tem aqui um certo esvaziamento de referências, e isso leva a várias coisas, como, por exemplo, confusão, né, sobre as notícias, por exemplo, o Jonas, ele tem vários relatos que mostram, assim, né, como é que eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, porque parecia que não era verdade, que não dava para acreditar, né, então havia confusão sobre como interpretar os fatos, até onde aquilo ia, né? Ou, por exemplo, mesmo determinar, eu vou chamar isso aqui de ingenuidade ou ignorância, né? Sobre os fatos. Hoje a gente chamaria isso de fake news, ou seja, quer dizer, uma onda total de desinformação, eu vou dar essa palavra para resumir um pouco o argumento, quer dizer, uma desinformação generalizada que levava alguém a entrar nessas fileiras aí e que eu acho levam também as pessoas a entrar nas fileiras hoje em dia, quer dizer, uma espécie de maldade banal, ou da banalidade do mal, misturada com um esvaziamento de referências e com vamos dizer assim, uma confusão em relação à interpretação do mundo, talvez por isso o problema da educação, né, uma crise generalizada que tem a ver também com essa crise da educação, né, então eu também veria, assim, essa ponte com a nossa realidade. Isso mesmo, Ana, que leva, então, ao negacionismo. Quer dizer, o negacionismo é um capítulo, é uma parte dessa onda toda, né? Quer dizer, por que eu, né, busco isso aí, eu nego isso aí, eu digo que não existe, ou confundo, digo uma coisa hoje, amanhã digo outra, porque, na verdade, há um caldo, digamos assim, que eu chamei aqui de desinformação. E, por último, só por curiosidade, queria ler duas passagens aqui do Jonas nas suas memórias, porque todo mundo sabe que o Jonas e a Hannah Arendt foram muito amigos, e eu acho que sempre também dei ao Jonas um pouco de razão quando ele se chateou, né, com a Hannah Arendt. No filme até aparece lá eles brigando, depois eles fizeram as pazes, o Jonas relata isso, inclusive, por insistência da mulher dele, etc. Ele escreve que ninguém ficaria de mal de uma pessoa como a Hannah Arendt, né, por mais que discordasse absolutamente dela, mas ele tem duas passagens que me chamam a atenção, sempre me chamaram a atenção, sobre justamente o caso do Eichmann. Numa delas ele diz: desde o primeiro artigo eu estava horrorizado, né, os primeiros artigos que a Hannah Arendt começa a publicar. Em primeiro lugar, pelo tom. Em segundo, aí fica uma coisa vaga, que tom é esse? Mas aí fica bem claro, no segundo lugar, pelo toque explicitamente anti-sionista do seu aporte, né, do seu texto. E, finalmente, pela ignorância de Hannah em respeito quanto às questões judias. E um pouco mais adiante, ele volta a essa questão
dizendo, então, em poucas palavras, resumindo o argumento, em poucas palavras, estava impressionado ante a tal ignorância, né, no caso da Hannah Arendt, sobre o judaísmo, mas também sobre todo modo como ela nos acusava a nós todos, e aos sionistas em particular, mas também aos judeus em geral, da cumplicidade da Shoah, em lugar de descrever o curso ou concurso no extermínio próprio por esse fato trágico e horrendo. A Hannah nos relatava os fatos como faz Primo Levi, que esteve ali, mas colocava no lugar de judia, né, desculpa, de juíza do comportamento de seres humanos que se viram nessa situação atroz, etc. O que me chama a atenção, eu não sei até onde tu concorda com isso, é que o Jonas está dizendo, a Hannah Arendt falou um monte de coisa, mas ela não era mais, ela nunca foi uma judia ortodoxa e não conhecia muito, de fato, o que ela dizia a respeito dos judeus. Então, parece que essa briga do Jonas era muito mais por esse problema do que necessariamente pela descrição que ela... Porque geralmente a gente acha, eles brigaram, eles discordaram muito em função da descrição que ela fez do Eichmann. Eu queria te perguntar o que tu pensa sobre isso. Será que na verdade, não é um pouco mais este problema, assim, de a Hannah Arendt estar falando coisas que daí os judeus ou os sionistas, enfim, não se reconheceram nesses argumentos, mais do que dizer, eu participei daquilo, é a descrição total do comportamento dos judeus em relação ao problema que incomodou do que necessariamente, então, a descrição do próprio Eichmann, etc. Né? De qualquer forma, essa coisa parece muito insistente no modo como o Jonas, claro, contando isso depois, né, depois que voltou a ser amigo dela, então talvez tenha aí também um caldo de tentativa de, vamos dizer assim, de se limpar um pouco da sujeira do passado, uma coisa assim, né, mas parece um argumento, enfim, eu queria te perguntar, assim, o que tu achava sobre isso. Mais uma vez, obrigado, Adriana, e parabéns aí pela tua fala. Obrigado, Gelson. Bom, obrigado mesmo pelas questões, porque me ajuda a elaborar um pouquinho. Vou começar pelo Jonas. Eu escrevi agora há pouco, terminei faz um mês, o prefácio do livro que vai resultar da tese do João Batista Farias Júnior, né, que foi me orientando, estudou justamente Arendt e Jonas. Conheço muito pouco Jonas, infelizmente. O Giacoia, que foi meu orientador, né, a gente chegou a conversar em alguns momentos, quando eu fiz meu doutorado, mas nunca me aprofundei muito, né. E aí eu li justamente as memórias do Jonas. Aliás, isso foi uma das coisas que atrapalhou eu escrever meu livro. Pelo menos 2 semanas eu fiquei lendo as memórias dele, muito divertidas em alguns aspectos, né? E, bom, a relação dele com Arendt, né? Eu acho aquele filme, eu gosto muito dele, mas tem algumas coisas que eu não engulo, né? Como alguém que lê Arendt, né? Primeiro, Jaspers não está lá, Jaspers foi o principal interlocutor de Arendt sobre as questões relacionadas a Eichmann, desde as questões jurídicas, as questões morais e políticas. Escreveram coisas juntos, se respondendo, etc, etc. Eu acho que o retrato que se faz do Jonas meio cola, né? E aí você tem toda a razão, a coisa é muito mais política, tem a ver com o sionismo. E aí depois eu volto a falar um pouco sobre isso. Não gosto da imagem do Jaspers, do Jonas ali, da ausência do Jaspers e da presença do Heidegger, que não sei o que ele está fazendo ali, não é o lugar dele, né? Se o assunto para aquele, ele seria o último a aparecer, a não ser para se enroscar com o pior, né? Talvez aí sim ele deveria aparecer. Eu acho que a Arendt é diminuída nos momentos em que as 2 cenas que eu me lembro que o Heidegger aparece. De resto, o filme é extraordinário, né, em termos de fidelidade, né, assim, em termos... Bom, olha, como você sabe, eu não sei o quanto as pessoas que estão aqui conosco sabem, eles eram amigos mesmo, né? Em 23, 24, se conheceram em Marburgo, né? Eram os únicos judeus na turma de teologia cristã do Bultmann, né? Quando o Jonas defendeu o doutorado, ele mandou 2 telegramas. Um para a família e outro para Hannah Arendt. A Arendt estava em Königsberg, e assim que eu começo o prefácio, Gelson, quando você falou, eu abri aqui. Ele escreve assim,
só no telegrama, Doctor summa laude. E aí a arte responde em latim também, summis congratulationibus. Brinca, né? Tipo, parabéns, né? E aí diz que desde então eles se cumprimentavam nessas datas, assim. Eu não sei, desculpa, eu não sei se você sabe a história que tem uma história que eu não sei bem onde que está isso, de que a Hannah Arendt foi uma das primeiras a ler o princípio de responsabilidade, né? E ela teria dito uma das frases que eu acho mais bonitas sobre, enfim, que alguém poderia dizer a alguém, ainda mais naquele contexto. Ela diz: "Esse é o livro que o bom Deus reservou para você." Exato. Ele menciona nas memórias. Eu cito no prefácio essa frase, né? E ela divergia em muito, 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 mas eu vou tentar. Estou muito falador hoje, né? Se eu falar nesse ritmo. Veja, isso. E quando fizeram 50 anos de amizade, ali em 73, 74, na verdade, ele mandou latim também para ela. Eu não sei falar direito, né? Mas há um bilhete, tipo 50 anos de amizade dos sempre amigos, algo assim, em latim. Né? E ele que fez a fala fúnebre na cerimônia de morte de arte, linda, linda, né? E muito... Só que eles nunca conversaram sobre a Jerusalém. Então foi isso. Eles ficaram 1 ano sem se falar. Você tem uma ideia, você sabe disso, né? Mas da dimensão que isso teve para o Jonas. Veja, eu não acho que tem a ver com essas questões que eu destaquei, né? A questão da banalidade do mal mesmo. Eu acho que muito mais, sim, com tom. Veja, é um livro sarcástico do início ao fim, Acho Jerusalém. Então, uma reportagem. As primeiras páginas descrevendo a corte dizendo basicamente o seguinte: esses serviçais de Ben Gurion que estão usando essa cena toda para se promover, o primeiro-ministro, né, de Israel. E só escapam os juízes porque eles são maiores do que isso tudo, mas o resto tudo é um espetáculo. E não é que ela estivesse errada. Não à toa, recentemente surgiu um filme, ficção e outro documentário com o título The Eichmann Show. Aliás, um bom filme, não sei se vocês já viram, estava aí nessas plataformas de streaming, não sei se ainda tem, eu baixei, mas chama The Eichmann Show, não sei se eles traduziram, porque não foi lançado em português. E tem um documentário curtinho, mas tem a ficção. É fantástico ver como é que foi realmente um show. Foi o primeiro evento no mundo a ser transmitido quase ao vivo. Não tinha tecnologia para transmitir ao vivo, mas saía e o confuso horário de Israel para os Estados Unidos, as pessoas acordavam, dizia Arendt, com o que tinha acabado de se passar em Israel, né? Considerando o fuso horário, né? Então as pessoas estavam ali, bom, não é tanto pelo que ela disse, ela falava dos conselhos, tinha razão, ela falou que foi um espetáculo, tinha razão, ela falou do Eichmann como um traço, sim, tinha razão, mas o tom, ela chegou a falar do Léo Beck, o rabino do Instituto Léo Beck, inclusive quando eu estava fazendo doutorado em Berlim há 10 anos, estava lá o Instituto Léo Beck com exposição sobre o judaísmo na Alemanha e tinha uma sessãozinha muito cuidadosa apresentando Arendt. Mas Arendt chamou o Léo Beck, na primeira versão do texto, de o Führer dos judeus. Isso não se faz, ele era o líder, mas você está escrevendo em inglês, por que você põe Führer? Para o Léo Beck, lá que esteve em Theresienstadt, né, naquelas situações difíceis, ele realmente tomou uma decisão que pode ser censurável, né, que é a decisão, por exemplo, de não contar às pessoas em Theresienstadt sobre Auschwitz. Ok, isso é censurável, vai dizer que ele é o Führer dos judeus, que ele era o líder da comunidade judaica de Berlim, então ela tirou isso da segunda edição. Mas o resto piorou, por exemplo, sobre os conselhos. Então, o Jonas se irritava com isso, com o modo como ela falou de questões muito difíceis, de uma maneira irônica o tempo inteiro. O Walter Kerr, um historiador com que ela bateu boca, literalmente, sobre essa questão, na época, disse, olha, hoje, passado o tempo, eu leio Hannah Arendt com menos ira, mas reconhecendo que não foi tanto o que ela disse o problema, mas o modo como ela disse. E Arendt implicava, sim, com o sionismo por questões políticas. Ela foi presa em 1933 porque se vinculou ao sionismo.
O Kurt Blumenfeld, que inclusive também teria rompido com ela, um dos maiores líderes do Congresso Sionista Mundial, do Congresso Sionista da Alemanha, e um amigo pessoal como o Jonas, né, o Blumenfeld, com menos convivência talvez, né, do que o Jonas, que foi para os Estados Unidos, mas um amigo pessoal. E ela rompeu com o sionismo quando o sionismo virou nacionalista. Quando a solução para o Estado de Israel não foi binacional, ela escreveu sobre isso. Ela já escreveu em 46, 47, contra o sionismo, num texto chamado Sionismo Reconsiderado. E gerou eu fui descobrir isso recentemente, Gelson. Teve uma polêmica na cena judaica, que eu conheço menos, é a parte da obra de Arendt que eu conheço menos, né? E ela dizia basicamente o seguinte: a ideia de ter uma nação judaica, ela defendia que fosse uma nação, um Estado binacional árabe-judeu, em que a questão da racial não fosse, não estivesse, nem religiosa, não estivesse no centro, que fosse uma comunidade política, etc. Então tinha isso. E a ironia permanente com Ben Gurion, e o Ben Gurion, uma figura, na época, estava com quase 80 anos, era uma figura importante na consolidação do Estado de Israel. Então, acho que foi aí que o Jonas se incomodou mais, sabe? E ele leu na versão da The New Yorker, que eu consegui baixar o ano passado. É pior ainda. Assim, o modo como ela escreve as coisas, faz piadinha, e ela conhece todo mundo. Ela foi a única jornalista das 700 pessoas que estavam lá que foi recebida pelo juiz, presidente da corte. Porque o de um jeito. Quando ela chegou, depois primeira-ministra, mas a ministra das Relações Exteriores, a Goldmeier, foi jantar com ela, ela já era uma figura conhecida. Muitos dos que estavam lá, proeminentes, eram colegas dela de juventude, nos 30, né, na Alemanha. Era uma figura cuja fala tinha impacto, mesmo que não no grande público, mas acertava diretamente estas pessoas, né? Então, o Jonas ficou fulo com isso. E eu diria, o Scholem, do mesmo jeito, Gershom Scholem, nas cartas que troca com ela, né? E ele é um pouco arrogante, né? Inclusive um pouco machista nas suas cartas, mas ela responde assim: você disse que eu não amo Israel, eu não amo coletividades, eu só amo pessoas. Aí vai tirando sarro com ele. Então, assim, a coisa ganhou contornos muito, assim, a eles, levianos, né? Scholem, medida também para o Jonas, né? E eu acho que é difícil, naquele contexto, não dar razão, o incômodo. Não quero dizer que depois ela não disse inverdades. Nenhum deles disse que ela mentiu. O Scholem diz que ela talvez tenha sido indelicada por demais, pelo modo como ela fazia piada com as coisas. Então, e veja que é curioso, porque sendo uma coisa circunstancial, Gelson, eles poderiam, né, na amizade, voltar a falar, até onde eu sei, das memórias do Jonas, ela mesma escrever, eles voltaram à amizade, mas nunca falaram sobre o assunto. Né? Outros voltaram. O Scholem, ela respondeu as cartas, etc. Em 76, saiu agora na Alemanha a correspondência dos dois. Eu não sabia que depois ele falou: estou indo para Nova York, vamos jantar. Ela não respondeu. Muita gente, mas muita gente mesmo, que ela perdeu aí e defendeu no primeiro ano, simplesmente não respondendo, né? As outras duas questões, senão eu não falo, né? Eu anotei aqui, Gelson. Então, veja, a primeira coisa que você fala, do factual. Veja, ela fala disso no texto Verdade Política, que está em Entre Passado e Futuro, e que é uma reação à polêmica, né? Em torno de Yasmin Jerusalém, em que ela vai dizer, criaram um fantoche. Muito interessante, porque esse texto tem muito a ver com o contexto atual. Ela diz assim, inventaram uma imagem e atacaram um fantasma. O fantasma era eu. E é verdade. Agora que eu estou lendo os textos da campanha que as organizações judaicas fizeram, é bizarro. Eles falsearam tudo para poder desqualificar o livro.
o que não é lá muito digno também, né? O livro tem seus problemas. Mas ela dizer que olha um julgamento e diz, estou vendo a banalidade do mal, não é igual dizer, estou vendo um livro, né? Isso aqui pode até ser controverso, dizer se é um livro ou se não é. Mas aí não é uma coisa mais limítrofe. Mas é um livro. Agora dizer, estou vendo a banalidade do mal, não é factual nesse nível, não é. A coisa é muito mais complicada. Chamar de banalidade do mal é dar nome a algo. Aí é uma coisa, mas dizer que é uma mera descrição factual de um fenômeno, como ela diz lá, me parece insustentável em termos de epistemologia da história, de, sei lá, né, do que a gente quiser. Ou seja, o factual aí não bate, né? Então, ela diz muito mais, embora se baseie numa descrição factual. Ela vai insistir nisso, Gelson, quando ela é criticada, dizendo eu só descrevi, até quando pessoas que ela admirava começam a dizer que ela errou a mão, né, ao apresentar desse modo, aí ela começa a explicar melhor. E aí eu acho que ela nunca escreveu 3 páginas seguidas sobre a noção de moralidade do mal. Impressionante, eu acho impressionante. Nos 10 anos seguintes, ela vai falar sobre o pensamento imoral, vai falar sobre qualquer outra, assim, né, correspondente, questão do juízo, da imaginação, né, a própria noção do mal, aí tem muita coisa interessante, mas não tem 3 páginas de nada, nem palestra, numa sequência falando sobre a moralidade do mal. Então, ela parecia acreditar que era uma descrição, mas é algo mais complicado em verdade política, ela diz um pouco isso, né? Mas ela, veja, uma coisa ela tem razão, que era descritivo. O Eichmann não tinha chifres nem rabo. E as pessoas foram lá querendo ver chifre e rabo. Demoníaco, não é? Porque alguém que fez algo terrível só pode ser desumano. Senão, vai que eu possa imaginar que eu possa fazer coisas parecidas. Como você falou antes, né? A ideia do ambiente, do meio. Essa ideia a grande vantagem da noção de banalidade do mal, mesmo que despersonalize, humaniza o extremo. Ela diz, olha, o Eichmann podia dizer, eu fui uma mera engrenagem. E o juiz dizia, ó, e se não fosse eu, seria outro. Quer dizer, bom, se fosse outro, era outro que estava aqui. Porque você não fez sozinho, óbvio. Até onde se sabe, ele nunca teria matado uma pessoa sequer. Aquela coisa que Himmler fazia, de sacar o revólver e matar alguém que é um judeu por perto, e isso eles faziam muito, né? Esses mais conhecidos. Ele não teria feito isso. Aliás, o que se tinha notícia é que ele teria dado um tapa num cara, um judeu, do Conselho Judaico, em Viena, que depois chamou a equipe toda e pediu desculpas na frente de todo mundo. Isso apareceu no julgamento. O que o Eichmann fez depois de 45? É isso que eu estava escrevendo agora nos últimos meses, né? É por isso que eu não saio o livro já. Eu vou lendo um negócio. Tem muita coisa. Aí eu empolgo. E aí a montanha pare um rato. Eu leio 1000 páginas sei lá, do julgamento e só dá 3 páginas de alguma coisa, porque na verdade não era para ter lido aquilo tudo. Não posso contar isso para os meus orientandos, né? Senão eles vão acreditar nas minhas orientações. Então, ele foi criar galinhas no norte da Alemanha, ficou há 2 anos criando galinha e cortando madeira. Depois foi criar coelhos na Argentina, e viveu uma vida completamente alheia a algo, assim, criminoso, como o Mengele na Argentina continuava, né, articulando, né, quando veio para o Brasil também, contatos aí. Então, veja, o que ela quer dizer do Eichmann? Veja, o do mal não serve para Hitler, não serve para Himmler, não serve para Streicher, não serve para Goebbels, não serve para nenhum desses ideologicamente motivados ou então pervertidamente movidos pelo ódio. Mas, veja, ele é um tipo, não único, mas um que explica a multidão. E é isso que um historiador como Christopher Browning, que é um que critica Arendt, por exemplo, ele vai dizer, olha, eu não acho que o Eichmann era como Arendt diz, mas muitos eram como o Eichmann de Arendt.
Assim que ele diz num livro Batalhão não sei o quê, em que ele tem um debate com o Goldhagen, inclusive, né? Essa questão do voluntário, da responsabilidade pessoal ou não, que é uma questão que também interessava muito ao Jonas, né? Então, eu te diria por aí. Eu acho que que tem uma força, e essa questão da motivação que você falou. Bom, veja, o Eichmann dizia que o que ele queria antes, a maior frustração da vida dele não ter subido de tenente-coronel com uma patente assim, que agora não é mais pé. Aí o juiz falou assim, mas isso é pior do que ajudar a matar milhões de crianças? Ele falou assim, mas eu não matei ninguém. Ele falava assim, você, veja, o indivíduo chega num tribunal em Jerusalém porque as pessoas argumentam que ele teria que ter um personagem em Jerusalém. Pior se for verdade, porque tudo que ele fazia só piorava a situação dele, né? Porque ele defendia como virtude aquilo que representava a morte das pessoas, né, queridas daqueles que estavam ali, né? Então, eu acho que é uma imagem, e aí eu tendo a pensar o Eichmann como um tipo, diz isso textualmente em 73, em Pensamento e Considerações Morais, falando sobre Sócrates. Eu não estou interessado no Sócrates real, ela era amiga do... esqueci, daquele historiador que tem um livro sobre Sócrates, depois eu vou lembrar, em português, inclusive. Vou lembrar. Mas ela conhecia bem a discussão em torno do Sócrates, mas não me interessava. Para mim, Sócrates é um tipo. E ele é o anti-Eichmann, por excelência. Sem reflexão não vale a pena ser vivida. Reflexão é conversar consigo mesmo, ser testemunha do que faz, examinar os próprios princípios, os próprios limites, os próprios atos. Sócrates é o anti-Eichmann. Que Sócrates? O tipo Sócrates. Constrói a partir dos textos. O Eichmann também é um tipo. É o Eichmann do julgamento. Quando ela fala da influência do Eichmann, ela está falando do que está documentado no julgamento sobre a influência do Eichmann. Não é uma biografia. Né? Então, eu acho que isso é importante. Né? Então, do ponto de vista de uma filosofia moral, eu acho importante ter no horizonte esse personagem. Banalidade do mal não vale para Hitler. Banalidade do mal não vale para Streicher, um antissemita salivava, né? Mas pode valer para entender principalmente aqueles... Veja, você tem alguns... Isso tem tido alguma análise, por exemplo, no cinema, como O Leitor, aquele filme com... Eu esqueci a... Estou esquecendo tudo que tem nome de pessoas, né? Vocês estão vendo. Mas... Isso, O Leitor. Ou então, Concorrência Desleal, do Ettore Scola, que não trata do Eichmann, mas diz, por exemplo, quem é na família que vira fascista? O cunhado, não é? Que para mim ele é um tipo ideal por essa escola. O cunhado, é o oportunista, o sanguessuga, o que não era nada e que era ressentido porque a sociedade não reconhecia a sua grandeza. E aí, quando surge o fascismo, quem é o primeiro a se filiar ao partido? Então, o Ettore Scola jogava com isso. É um filme espetacular. Eu sempre vejo e revejo um pouco no espírito de Arendt, né? Então, eu acho que isso tem implicações. Como desenvolver isso? Te confesso que, às vezes, a coisa emperra. Mas a própria ideia do pensamento, da reflexão, do fazer-se companhia, né? Ela diz a questão moral fundamental é a companhia que eu escolho ser para mim mesmo. Isso é textual, está lá no final da 4ª conferência de algumas questões de filosofia moral e responsabilidade de julgamento. E ela diz, ela cita, e aí concluo aí, né, para eventualmente as pessoas falarem, mas ela diz assim, ela cita uma parábola do Mestre Eckhart, que teria dito que uma pessoa que seria mais feliz do mundo seria um mendigo. E aí alguém, ironicamente, chega para dizer, mas você seria feliz ainda assim no inferno? Aí ele diz assim, bom, depende. Eu preferia estar no inferno com Deus do que no céu sem ele. Porque a questão não é onde, é com quem. Uhum. Então, ela também citava Cícero, né, que dizia, eu prefiro errar com Platão do que acertar com quem o difama.
né? Então, essa questão da escolha de companhia, e ela diz que o indivíduo pode dizer, eu prefiro a companhia do Barba Azul ou do Hitler. A única coisa que você pode fazer, ela dizia, é manter distância. Essa pessoa é perigosa. Não é? Agora, os piores são os que dizem tanto faz. Tanto faz São Francisco de Assis ou Hitler. Esses são os que, aí você tem de correr feio, porque esses são os que devem ser temidos por excelência. Não é? Então, eu acho que isso tem implicações, assim, teóricas mesmo, que infelizmente ela não desenvolveu. Eu acho que esse texto, algumas questões de filosofia moral, eu acho que é o mais completo, mas aí depois ela se entusiasma com o pensamento, a vontade e o juízo, e a coisa descola um pouco do caso Eichmann, né? São textos fascinantes, mas aí não tem mais a ideia de, né, reagir àquele acontecimento, né, eu acho.